Graça e paz. Estamos aqui neste momento de reflexão do Senhor sobre aquilo que conquistamos, sobre aquilo que pedimos, sobre aquilo que temos, sobre aquilo que nós vamos perder. E nesse momento eu quero compartilhar com você que está do outro lado, para você que está ouvindo, a importância de Deus em nossas vidas. Vejamos bem, todos nós temos livre-arbítrio, todos nós vamos conhecer pessoas de gêneros diferentes, iremos conhecer pessoas de cores diferentes, de bairros diferentes, enfim. O evangélico é uma comunhão de povos. E nesse momento agora aqui, falando com você e falando comigo também, nós vimos porque muitas vezes jogamos tudo para o alto, abandonamos tudo e passamos a viver uma nova visão, passamos a viver uma nova condições. E nesse momento, como Deus fala conosco, Deus nos ensina, é como se fosse a história de Jacó e a história de Esaú. Nós entendemos no texto que, a respeito do primogênito, na palavra de Deus, ali naquele momento do Velho Testamento, a primogenitura era a base da bênção de Deus. E de repente, Esaú chega com fome. E a Bíblia relata que Esaú era perito em caças. E imagina, eu estava aqui meditando com o Senhor, perito em caças. Nós entendemos o que é uma pessoa perito. Pessoas peritos são aquelas pessoas que entram num problema e resolvem. Perito em caça era aquele homem que saía para caçar e ele encontrava o que buscava e traria de volta. Hoje nós trazemos para o lado espirituais, para o lado do materiais, quando nós encontramos uma pessoa que tem um espírito de peritilidade, uma pessoa que é perito nas coisas, você viu o nível e a altura que a pessoa vai? E para o outro lado, nós conversando assim, Jacó praticamente entrou numa área enganando seu irmão, porque até então Esaú, para trazer aquela caça para o pai, iria demorar de repente 2 horas, ou 4 horas, 5 horas, ou de repente de hoje para amanhã, porque ele tinha que caçar, ele tinha que preparar e para fazer esse guisado para o pai. E no texto nós encontramos que Jacó chegou com o guisado até seu pai, mas uma pessoa, quando ela é induzida por outra pessoa, quando ela é induzida por encantamento, a pessoa perde a base da onde saiu, perde a base da bênção, perde a base do comprometimento e perde a base daquilo que Deus tem para ele. Veja bem como é que nós entramos nesse texto. Jacó enganou seu irmão, mas ele foi enganado pela sua mãe, porque a sua mãe entra aquele espírito de inveja, de ciúmes, porque nós estamos cansados de viver no mundo e enxergar que quando uma pessoa tem ciúme da outra pessoa,
Ele não concorda que aquela pessoa tem aquilo, ele não concorda que aquela pessoa tem aquele patamar, ele não concorda que aquela pessoa chega naquele nível. Mas às vezes, você, eu até mesmo, nós podemos chegar num nível, só que muitas vezes nós temos que ver como é que nós chegamos naquele nível, da onde saímos, por que chegamos naquele nível e como chegamos naquele nível. Às vezes chegamos naquele nível, estamos naquele nível, mas houve uma caça, houve um tempo para Deus abençoar, houve um tempo de caminhada, houve um tempo de práticas. Jacó trouxe uma caça sem prática. Existem pessoas que querem coisa, mas não querem praticar. Existem pessoas que Deus abre uma porta para ele, mas ele quer a porta, mas ele não quer a prática. Porque ele quer um resultado instantâneo. Porque as conquistas do Senhor exigem oração. As conquistas do Senhor exigem paciência. As conquistas do Senhor exigem uma vida espirituais. Olha quantas pessoas que saem da base e a pessoa dá um voo tão alto. As pessoas perdem a visão da base e vai pelo atalhos. Olha o caso de Jacó. Jacó pegou um atalho. E ele ficou 15 anos da tua vida amarrado. Ele ficou 15 anos da tua vida amarrado. Devido a esse atalho que ele teve. Porque quando nós saímos da vontade de Deus e quando nós saímos da base, nós pegamos atalhos. Olha quantas pessoas que têm pegado atalhos. Olha quantas pessoas que não têm ouvido a voz do Senhor. O atalho é mais rápido. O atalho é mais prático. O atalho não precisa ter responsabilidade. No atalho não precisa esperar a vontade de Deus. No atalho não precisa orar. No atalho não precisa esperar. No atalho não precisa estar junto. No atalho não precisa de engano. No atalho não precisa de prática. No atalho não precisa esperar. No atalho não precisa esperar o tempo de Deus. No atalho o resultado é rápido. No atalho o sorriso é mais rápido. No atalho a conquista vem de hoje para amanhã. Só que tudo isso é em vão. Porque as coisas de Deus existe prática. As coisas de Deus existe tempo. As coisas de Deus existe tempos. E as coisas de Deus precisam ter sabedoria. E nós encontramos muitas vezes que quando nós se adaptamos com pessoas nas nossas vidas, pessoas que não têm práticas, pessoas que não buscam conquistas, praticamente nós ficamos igual a eles. Porque quando você lida com pessoas que têm práticas, você aprende a conquistar, você sabe como conquistar, porque você sabe o valor, você passa a ter base. Porque uma pessoa que não tem prática, uma pessoa que não tem base, ele não pode basear ninguém, ele não pode praticar ninguém, ele não pode ensinar ninguém. Por isso que muitas vezes nós hoje encontramos dificuldades, por isso que hoje nós encontramos deficientes em pessoas que não costumam mais ter práticas. Nós encontramos pessoas que só gostam daquilo que é atalhos. E nós encontramos que Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus ministrou para Moisés: Moisés, eu vou levar o povo por um caminho que eles não conhecem, para que quando eles verem a guerra, eles não voltem. Para que eles não voltem vendo a guerra. Para que eles não procurem atalhos.
E nós encontramos que muitas vezes o povo queria a resposta de Deus e Deus não falou nada, Deus não falou nada. Enquanto Deus não fala, é porque aquele segmento está na direção de Deus. Porque às vezes Deus não falou nada, porque aquele segmento está na direção de Deus. Porque veja bem, quando eu e você estamos na vontade de Deus, quando eu e você está na direção de Deus, Deus não escolhe atalhos, nós não vamos por atalhos. Nós esperamos, nós buscamos, de acordo que nós vamos andando, vamos caminhando com o Senhor, nós vamos praticando aquilo que é de Deus. Eu estava meditando no texto. Olha, a igreja Palavra no Templo está com 10 anos. Quantas pessoas que entrou por essas portas? A gente começou num bairro simples. Quantas pessoas que não tinham casas? O Espírito Santo de Deus e a palavra levou as pessoas a terem casa. Quantas pessoas que o casamento estava, Deus restituiu casamentos. Pessoas que precisavam de um automóvel para ir em lugares, hospitais ou mercado. Deus preparou tudo. Deus conquistou veículos para pessoas. Pessoas que há mais de 20 anos não mexia na casa, a casa estava paralisada. A casa estava em situações, Deus preparou que a pessoa fez reformas em casas. Deus preparou que pessoas que tinham perdido a esperança de terem coisas, Deus restituiu. Quantas pessoas nesses 10 anos da igreja, Palavra no Templo, pessoas que nem sabiam como era a voz em um microfone, pessoas nem sabiam o que era uma prática de fazer para Deus. Deus levantou homens que aprenderam a ministrar. Deus levantou mulheres que aprendessem o que era a palavra de Deus, que era o projeto de Deus. Deus levantou levitas da casa do Senhor, pessoas que não sabiam nem o que era um instrumento, pessoas aprenderam a saber o que eram instrumentos. Pessoas não sabiam nem que era uma voz, nem que era um louvor ou um cânticos espirituais. Deus levou a pessoas a conhecer louvores. Deus levou pessoas a interpretar o louvor. E eu hoje, assim, olhando para a presença de Deus, olhando para a palavra, quantos que abandonaram a base? Quantos que jogaram tudo para cima por falta de não saber esperar? Quantos que procuraram atalhos porque o atalho era mais prático, era mais fácil, não precisava esperar, o atalho não precisa orar, o atalho não precisa de Deus. Quantos? E nós encontramos na Bíblia a respeito do filho pródigo. O filho pródigo não quis esperar. O filho pródigo não quis ter mais comunhão. O filho pródigo não quis mais estar junto. O filho pródigo não quis mais conviver na mesma casa, não quis mais conviver com a mesma família, com os mesmos irmãos, com as mesmas pessoas. O filho pródigo pregou aquilo que é dele, saiu da base e foi viver um novo tempo, e foi viver um novo momento. Só que quando ele estava vivendo isto, aí veio a prática. E cada vez que ele praticava aquela nova visão, ele se afundava mais e perdia mais. E cada vez que ele ficava distante da base, ele tinha outra visão e perdia mais. Perdia mais. O coração daquele filho não era mais o mesmo. O coração daquela pessoa
do filho pródigo não era mesmo. O filho pródigo não tinha mais o mesmo amor. O filho pródigo não tinha mais a mesma família. O filho pródigo não tinha mais os mesmos amigos. O filho pródigo não tinha mais as mesmas pessoas do lado. O filho pródigo não tinha mais as mesmas ajudas onde ele estava. O filho pródigo não tinha mais o mesmo conselheiro, o mesmo conselho. O filho pródigo não tinha mais nada para dar para ninguém, a não ser para ele viver de encantamentos. Porque ele viveu tanto de encantamentos que ele perdeu tudo. E quando ele voltou para a casa do pai, ele voltou pior. Voltou tudo despedaçado. E aí a gente começa a olhar o projeto, o trono de Deus. E começa a olhar como Deus trabalha e como Deus faz. Todo aquele que perde a base, todo aquele que quer voar mais alto, todo aquele que escolhe o lado mais rápido, todo aquele que escolhe subir, chegar, todo aquele que escolhe ter, eu quero, é meu, é minha hora, é melhor para mim, eu sei da minha vida, eu quero. Ele chuta a base. E quando ele chuta a base, ele perde a família. Nunca mais ele tem restituição dentro da família. Nunca mais. Porque tudo que ele passa a viver, na prática não tem raiz. Na prática não tem sustento. Nada sustenta. E hoje eu estava meditando, quando o Senhor me emprestou essa mensagem. Quantos que passou por essa porta, conquistaram alturas, chegaram em alturas. Quantos que perderam tudo por falta de não saber esperar. Quantos? E hoje eu olho para mim, eu tenho medo da minha pessoa mesmo. O mesmo líder Flávio Leite, ou aqueles que me chamam de neguinho, eu tenho medo de perder tudo. Porque até onde eu cheguei, até onde eu estou, o Senhor me preparou em oração, em palavra, em prática. Graças a Deus, o Senhor nunca me levou por atalhos. Graças a Deus, Pai. Eu agradeço a Deus de nunca ter deixado o inimigo induzir a minha mente por atalhos. Eu tive oportunidade, e tenho oportunidade de atalhos. Eu sei o que é chorar no altar da oração. Eu sei o que é chorar para esperar. Eu sei o que é sentar com uma pessoa para apacentar. Eu sei o que é olhar no olho da pessoa e ver o que a pessoa sente. Hoje Deus me levou a conhecer o que é uma pessoa ter fome, o que é uma criança não ter um alimento, o que é uma mãe desesperada. O Senhor me levou o que é sentar para apacentar. O Senhor me mostrou que o púlpito, pregar do púlpito é uma coisa, mas assentar para apacentar. O Senhor me levou a ter paciência com pessoas que ele não tem paciência, ele quer tudo rápido, ele quer atalho. O Senhor me mostrou também que por mais que você mostre uma solução, o Senhor também me mostrou o caminho da ingratidão. Hoje eu sei o que é ser ingratidão. O Senhor me levou um caminho da solidão, eu sei o que é uma solidão. O Senhor me mostrou através de uma vida de uma criança o que é um amor. O amor sem sexo, o amor sem prazer. O amor sem cama, o amor sem beijo, mas um amor puro. Mas o Senhor também me mostrou como é a perca de um amor. A dor, o choro, a falta, o desmontamento. O Senhor leva a mostrar o que é
perder tudo e o Senhor não falar nada. Mas também aprendi, estou aprendendo, ainda não sabendo nada, o que é permanecer em uma base, o que é não sair do passado, o que é não sair daquilo que Deus me aperfeiçoou. Porque o mesmo Deus que abençoou no passado é o Deus que abençoa no presente. Porque hoje estou onde eu chegou, porque a minha base não é uma base passada, é uma base de prática. Porque toda pessoa que sai da base e vai para o atalho, ele não consegue induzir ninguém à prática. Ainda ontem, ainda hoje, eu estava vendo a respeito das Olimpíadas de pessoas cegas, de pessoas deficientes. Eu estava vendo o futebol dos cegos, com a venda nos olhos e a bola com guiso. E de repentemente, eu assistindo ali, o Senhor me deu essa mensagem. E ali eu consegui enxergar pessoas que têm prática de jogar, cegos, e as pessoas que são cegas, que não têm a prática de jogar. Ainda que a bola tenha um guiso, mas a pessoa é a mesma visão, é mesmo tudo, mas a pessoa não consegue acompanhar a bola porque não tem prática. E o Senhor me mostrando, filho, você pode mudar tudo. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de ministério, você pode mudar de roupa, você pode mudar o cabelo, você pode mudar o sapato. Se não tiver prática, não serve de nada. Porque sem a prática é o atalho. Nós sabemos, até você e eu, em uma CPU do notebook, do computador, você vê que quando você abaixa alguma coisa por atalho, não funciona. Ele pode funcionar por um tempo, mas ele fica corrompido. É a mensagem que eu tenho para você. Jacó chegou num extremo que não tinha prática. Ele procurou atalho. O filho pródigo chegou num extremo que chegou porque ele não tinha prática, porque ele foi pelo atalho. Judas foi escolhido entre Jesus. Judas, mas ele não foi pela prática, foi pelo atalho. Às vezes nós precisamos fazer uma reflexão das nossas vidas. Nós precisamos fazer uma reflexão das nossas vidas. Se aquilo que nós estamos vivendo é a base de Deus ou é o atalho que nós escolhemos. Porque todo atalho tem fim. E quando chegar no fim do atalho, não vai ter base. Porque aquilo que nós escolhemos não faz efeito agora. Faz efeito depois. Em nome de Jesus. Por isso, nesse momento, eu quero compartilhar com você. Seja você quem for. Esteja você aonde esteja, do outro lado. Ou você que me conhece, ou você que é meu amigo, ou você que é meu até inimigo. Em nome de Jesus. A gente aprende coisas pela palavra do Senhor. A gente aprende as coisas pela prática. E na prática a gente aprende alguma coisa. Às vezes nas nossas vidas, quando o Senhor fala que o amor crê, sofre, suporta e espera. Às vezes nós vemos que Deus amou o mundo de tal jeito que Ele deu o seu Filho pelo amor. O amor nunca perde. Deus, Ele entregou o Filho voltou para Ele. Porque o amor não perde. Sabe por quê? Mesmo Jesus ter passado tudo pelo amor, Jesus não desejou o mal ao inimigo. É uma coisa que nós aprendemos nisso. Quando nós pagamos um preço terrível pelo amor, quando nós sofremos muito pelo amor, quando uma pessoa sai da base de Deus, ele machuca pessoas, ele fere pessoas, e mesmo assim, mesmo a pessoa sofrendo, mesmo a pessoa sentindo a dor, nós aprendemos. Aquilo que passamos de tão ruim que faz, nós não desejamos para o diabo.
Porque o diabo ele é ruim. O diabo ele é ruim. Ele faz coisa mal. E quando nós entregamos a maldade para o diabo, ele se torna mais forte. Mas quando nós entregamos tudo pelo amor, o amor se torna mais forte. Esta é a mensagem que eu tenho para dar. Nesse ano de Josafá da igreja, palavra no templo de 2016. Em nome de Jesus, não perca a base. Não perca a base. Não faça a escolha por ti próprio, porque Deus opera sinais de prodígio. Em nome de Jesus. Amém.